E aí galera, vamos começar aqui mais uma live. Paz para quem é de paz e sucesso para quem é de sucesso, seja bem-vindo. Hoje a gente vai estar falando a respeito de até quando lutar pelo seu casamento, tá? Então seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu quero mais é que você entenda do que a gente está falando aqui. Com certeza, se você está sendo atraído por esse assunto, é porque você tem vivido uma situação um tanto desgastante, na qual chega um momento onde uma das perguntas, né, que a gente mais responde é: até quando eu devo lutar por esse relacionamento? Então, antes de mais nada, antes da gente ir direto para o que interessa aqui, eu sei que dentre as pessoas que acompanham esse trabalho, dentre as pessoas que fazem parte do nosso grupo aí, do WhatsApp e que acompanham o meu trabalho no geral, sempre aparecem algumas pessoas também que não estão casados. Tem pessoas que estão namorando também e tem alguns problemas aí. E eu já quero direcionar de imediato aqui para vocês, porque conforme o título aí, a gente vai falar hoje a respeito de relacionamento de casados, tá bom? Mas eu sei que você está aí, então eu não quero deixar você perder o seu tempo. E eu sei que também tem essa questão aí de namorados que estão sem saber por quanto mais tempo persistir nesse relacionamento que muitas das vezes não está dando certo, tá? Então eu já quero responder essa questão antes de mais nada, pedir uma licença aqui para os casados, para que eu possa já responder de uma forma mais simplificada aqui para o pessoal do namoro aí, como reagir nessa situação. Então, se o seu caso não é casamento, se você ainda não está casado, tá? E você percebe que o seu relacionamento, o seu namoro não está dando certo, então se você está namorando e está percebendo que o seu namoro não tem futuro, né? Você percebe que o relacionamento de vocês é um relacionamento que não está funcionando, sabe? Às vezes a pessoa ela fica ali por conveniência, mas percebe que não vai ter futuro. Então o namoro é exatamente para isso. O namoro é um conhecimento, tá? Então é necessário que você perceba que não está frutificando, que aquilo não está gerando frutos para você, você não tem uma perspectiva a respeito do que vai acontecer daqui em diante, não tem uma perspectiva a respeito de sonhos, de projetos de vocês mais adiante. Então isso é uma perda de tempo, tá bom? Esse namoro ele tem que ser acabado, tá? Por que eu falo que é uma perda de tempo? Porque quando você fica investindo o seu tempo, eu estou aqui dizendo que o seu tempo é valioso, tá? Então quando você investe seu tempo num relacionamento e percebe que na verdade você não está investindo, você está levando um prejuízo, porque você está ali gastando o seu tempo com aquela pessoa que você sabe que não vai virar nada, sendo que você poderia estar investindo esse tempo numa pessoa que ia dar certo, numa pessoa que você realmente valeria a pena investir para um casamento, tá? Então você que namora e percebe que não dá certo, então não adianta a gente ficar forçando, tá bom? A verdade é essa, não adianta forçar. Percebeu que não tá rolando e tal, não adianta lutar, eu vou lutar pelo nosso namoro. Não, namoro não, gente. Namoro é realmente para se conhecer. E se vocês perceberam que os propósitos de vocês são diferentes, no namoro não adianta você ficar arrastando uma coisa que é um peso, tá? Se no namoro já tá pesado, que dirá no casamento? Eu sempre falo que o casamento ele maximiza tudo aquilo que você vive no seu namoro. Então, se o seu namoro é bom, o seu casamento vai ser melhor ainda. Agora, se o seu namoro já é ruim, se o seu namoro é aquele vai e volta, briga, desrespeito, essas coisas já no namoro, que era para ser o conto de fadas, então vocês têm tudo para ter um casamento que vai dar muito errado, tá bom? Então não force a questão. Tem muita questão da mais-valia, né, onde a pessoa ela acha que, nossa, mas aquela mulher é muito linda, ela é muito incrível, então aquele cara é um bom partido, eu não posso, por mais que eu não goste dele, eu não posso largar dele. Não faça isso, tá? Porque quando você está fazendo isso, na verdade você está plantando uma consequência futura, né? Você está plantando ali uma situação que no futuro você vai colher isso, tá bom? Então vamos ao que interessa aqui.
Até quando lutar pelo meu casamento? Qual que é a ideia aqui, Júnior? A ideia aqui é muito simples. Eu gosto de deixar as coisas bem esclarecidas. E de acordo com o tudo que eu tenho visto, o tanto de pessoas com quem eu tenho trabalhado, a primeira coisa que eu gostaria de descrever aqui para você é o que é lutar, tá? Eu até peguei uma definição aqui, ó. Lutar é assim, ó. Luta são técnicas com golpes e intenções específicos em seus diferentes estilos. Ou seja, luta é um negócio racional, luta é um negócio, são técnicas, uma luta é uma técnica, tá? Não é algo que você faz de imediato sem pensar. Ela é específica e tem diferentes modalidades e estilos. Isso é uma luta, tá? Uma luta tem regras, uma luta você sabe onde começa e onde ela termina, tá? Agora, o que a maioria das pessoas elas vivem, né? A gente fala a respeito de pessoas que estão lutando pelo seu relacionamento. O que a maioria dessas pessoas elas vivem? Uma briga. O que é briga, Júnior? A briga é um conflito de características violentas e que tem como objetivo o estabelecimento do domínio sobre o adversário. Percebeu a diferença? A luta são golpes estratégicos com um objetivo pré-estabelecido. Se você está numa luta, né, de judô, de jiu-jitsu, então o objetivo é chão, né? Se você está numa luta mais com estímulos asiáticos aí, então são golpes mais específicos de perna, ou então é boxe, então são golpes específicos de braço, né? Então você percebe que em cada modalidade a luta ela é específica e tem técnicas específicas. E a briga? A briga não. A briga é um conflito violento. A briga ela tem como objetivo estabelecer o domínio sobre o adversário. Numa briga, eu quero ser mais bem dotado do que o outro. Entende? É por isso que a gente fala briga de casais, porque uma briga de casal não tem a intenção de resolver problemas. A briga de casal, ela tem a intenção de falar quem que manda mais. A briga de casal, ela tem a intenção de falar quem que está podendo mais aqui. Ou seja, é uma discussão de egos. É quem pode mais, na verdade. A intenção não é resolver problema, a intenção não é chegar num denominador comum e, pior ainda, contribuir para um melhor, bom relacionamento possível. A briga é algo violento que tem por intenção dominar o meu adversário. Tá bom? Então, acho que deu para entender aqui que luta e briga é uma coisa totalmente diferente. E o que normalmente os casais eles fazem, o que normalmente os casais eles chegam pra gente falando que eles fazem é brigar. Eles não lutam pelo casamento, eles brigam pelo casamento. Por que eles brigam pelo casamento? Porque a pessoa ela não tem uma tática, a pessoa ela não tem uma estratégia. Ela simplesmente fica fazendo e refazendo a mesma coisa e esperando que aquilo surta algum efeito na vida do seu parceiro. Entendeu? O porquê que isso é uma briga? Porque a minha ideia é que eu consiga dominar o outro através daquilo que eu estou fazendo e não tem estratégia, não tem técnica nenhuma nisso. Entende? Às vezes eu assisto lá algum vidinho do YouTube, lá alguma coisa, e eu vou tentar aplicar isso na vida do meu cônjuge. E eu espero que isso venha a surtir um efeito positivo na vida dele. Entendeu? O que é briga? É você agir, é tipo assim, aquelas brigas que o pessoal fica assim, ó, não tem técnica nenhuma, a pessoa ela fica contando com a sorte para que ela consiga atingir o adversário e pior ainda, com a sorte de que o adversário não atingir ela primeiro. Então é isso que acontece na maioria dos casais. Eles não têm tática, eles não têm estratégia, eles simplesmente contam com a sua intenção, a sua boa intenção de querer fazer o negócio funcionar. Só que a grande verdade é que as pessoas elas não sabem nem aonde que está o problema em si. Elas não sabem nem no que mirar. Sabe? Numa luta, eu sei qual é o objetivo a seguir.
né? Dependendo da luta, o objetivo é derrubar o meu oponente. Dependendo da luta, cada golpe vale um número de pontos, né? Para que quem conseguir o maior número de pontos vença. Então, a luta ela é específica, ela é estratégica. Só que o que eu quero que você fique bem ciente aqui também é que a luta ela não é contra a pessoa, tá? A gente está falando aqui de briga e de luta, mas a luta não é contra a pessoa. A luta é contra a situação. Entende? Tem pessoas que falam assim, até quando eu vou lutar pelo meu casamento? Só que na verdade você não está lutando pelo seu casamento, você está lutando contra o seu casamento. Às vezes você está lutando contra o seu cônjuge. Você está brigando, né, com o seu cônjuge, tentando fazer com que dessa forma o seu relacionamento venha a ser reestabelecido. Eu brigo com ele para ele parar de fazer o que ele faz, que é para quem sabe, depois dessas brigas, ele pensar e falar, quer saber, eu vou parar de fazer o que eu faço. Você está entendendo como que é absurdo a situação que a gente chega? Ou como não faz sentido a maneira como as pessoas elas acham que estão lutando pelo relacionamento? Então, a partir daqui, eu acredito que a gente já desmoronou aqui um castelo de cartas que foi construído nesse entendimento de que já faz 5 anos que eu estou lutando pelo meu casamento, será? Será que você está lutando pelo seu casamento durante esse tempo todo? Ou será que você está brigando no seu casamento? Entende? Aqui eu espero que você esteja tendo a conscientização do que é uma coisa e do que é outra coisa. Lutar pelo casamento é algo que poucas pessoas fazem. Brigar no casamento é o que a maioria dos casais fazem. Eles não brigam, não é em prol do relacionamento. A briga é em prol da própria pessoa. Eu não admito, eu estou sendo traído, eu não admito. Minha internet está dando umas quedas aqui. Então briga é uma coisa, luta é outra coisa. A luta é em prol do relacionamento e a briga é pessoal, tá bom? A briga é quando eu levo para o lado pessoal. Então, uma outra coisa a pessoa ela fala assim, Júnior, eu não sei mais se eu insisto nesse relacionamento ou se eu desisto. E a pergunta que eu faço para você é a seguinte: se não for isso, o que você pretende fazer? Se a ideia não for você lutar pelo seu relacionamento, qual é a ideia então? Você quer arranjar outro? Você tem intenção? Qual que é a intenção? Entende? Essa é a minha segunda pergunta para você aqui hoje. É você quem determina tudo aqui. Eu estou aqui simplesmente para te guiar, para clarear, para te dar uma ideia melhor a respeito do que está acontecendo na sua vida. Você me fala assim, Júnior, eu não sei se eu continuo insistindo nesse relacionamento. E eu te pergunto, se você não for insistir nesse relacionamento, o que você vai fazer? Qual é a outra opção que você tem? Desistir. Tá, para mim desistir não é opção. Mas suponhamos que seja desistir. Desistir para quê? Qual a intenção de desistir? Porque para mim desistir não é opção. Tá bom, eu leio a sua mente e eu já sei que você vai falar, eu quero viver minha vida. Porque enquanto eu estou nesse processo esperando pelo outro, para o outro voltar para casa, ou pelo outro, para que o outro queira resolver o relacionamento, para que a gente possa conversar, para que a gente possa se acertar. Enquanto eu fico nessa, ele está lá vivendo a vida dele, ele está vivendo aí as sem vergonhices dele por aí, e eu estou aqui, na espera dele. Aqui está uma outra coisa que eu quero derrubar hoje aqui. Quem falou para você que o fato de você estar vivendo num processo de restauração de relacionamento, isso queira dizer que você não pode viver sua vida? E se você faz parte lá do nosso grupo do WhatsApp, você lembra-se, você vai se lembrar. E se você não faz, não tem problema, você pode ir lá no meu canal do YouTube. Esses vídeos estão todos abertos lá, eu fiz questão de deixar aberto porque o pessoal ficou pedindo. Você pode ir lá no meu canal do YouTube, que eu tenho vários vídeos lá falando a respeito disso.
E tem os vídeos lá que chama Comece do Começo, que é onde eu falo a respeito dessas pessoas que estão no processo e que vão começar o processo através da minha ajuda, né? E como começar esse processo. E se você bem se lembra, uma das coisas que eu sempre deixo claro, gente, é que não adianta eu tentar restaurar relacionamento se eu não estiver bem comigo mesmo. Não faz o mínimo sentido isso. Não vai dar certo. Sabe, eu estou pronto para fazer o negócio dar errado. Quando eu faço isso, quando eu tento colocar no relacionamento a solução para os meus problemas, não, quando eu resolver o meu relacionamento, aí eu vou ficar feliz. Quando eu resolver o meu relacionamento, eu vou ficar satisfeito. Eu vou ser completo, eu vou ter virtude, eu vou viver, eu vou ser próspero. Cara, tá errado. Você tem que ser pleno em si mesmo. Você precisa se cuidar agora. Você não precisa esperar para se cuidar só quando o relacionamento for acontecer. Você não precisa esperar para se cuidar só quando quando a gente voltar, a gente vai viver, a gente vai viajar. Não faça isso. Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Se você tem vontade de viajar, mas meu cônjuge não está comigo, cara, vai. Só vai. Sabe, viaje, curta, aproveite. Se você se sente mal com o seu corpo, se você não se sente bem com o que você vê no espelho, cara, vai se cuidar, vai se exercitar, vai procurar pessoas que estão com a mesma intenção de se cuidar igual você e façam um plano ali, pegue nas mãos um do outro ali, vamos se cuidar, vamos trabalhar, vamos prosperar de alguma forma. Eu não preciso esperar o meu relacionamento se reestabelecer para que eu venha cuidar de mim. Isso é mentira. Tá? Isso é mentira. Isso é uma mentira que as pessoas elas contam para si mesmas. Eu preciso resolver a minha situação, né? Porque eu fico aqui dependendo dele e ele está vivendo a vida e eu estou aqui. Você está aí fazendo o quê? Você está aí esperando o quê? A minha pergunta, a minha dúvida é essa. O que você está esperando? Porque a sua vida ela não pode parar para ficar esperando pelo outro. Quando você faz isso, você está dando um lugar de autoridade sobre a sua felicidade para uma outra pessoa que não é você. Entende? Quando você fala que a sua vida só vai voltar a andar, só vai funcionar quando a outra pessoa retornar, e se ela retornar, então você está disposto a viver uma vida depressiva e depreciativa pelo simples fato de que o outro tem o controle da sua vida. Eu controlo aqui a sua felicidade, agora fica triste. Agora fica feliz, agora fica triste. Você está entendendo o que você está falando? E às vezes você está falando, Júnior, eu não estou falando isso. Você pode não estar falando isso com a sua boca, mas é isso que o seu comportamento revela. E mais vale a maneira como você age do que aquilo que você fala. Entende? Mais importa a maneira como você age, o seu comportamento, do que aquilo que você fala. E se a sua vida ela tá barrada, ela tá parada, esperando que o outro volte, esperando que o outro venha te dar o aval para ser feliz, então, sim, você está pronto para viver essa vida depreciativa. Tá? Então, o que você precisa entender a respeito dessa insistência aqui? Essa insistência é negativa, tá? A primeira coisa que eu preciso entender é que, por quanto mais tempo eu preciso insistir? Não, você não precisa insistir. Desistir está fora de cogitação, tá? Desistir está fora de cogitação, a não ser que eu tenha uma outra opção, entende? Se eu não tenho uma outra opção, eu vou desistir do quê? O que muitas das vezes fica voando na cabeça das pessoas é porque parece que elas têm um compromisso com o público. Parece que elas têm um compromisso com as pessoas. Tipo assim, eu ainda estou buscando, principalmente o pessoal da igreja, né? Que fica, ore por mim, ore por mim. E fica com essa mentalidade de que tá todo mundo sabendo que ele está esperando a esposa voltar, que ela está esperando o marido voltar. Entende? Como se fosse ali uma comunidade que está tudo em volta do seu problema. Deixa eu te contar um segredo aqui. Ninguém
precisa saber que você está em busca da sua restauração. Você não precisa sair por aí contando para todo mundo, eu estou tentando restaurar meu casamento. Você não precisa fazer isso. O relacionamento é seu, a vida é sua, a restauração é sua. Você não precisa fazer isso. Sabe por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes o que te coloca nessa situação de ficar pensando, ai meu Deus, por quanto mais tempo eu vou ficar insistindo, é o fato de saber que tem outras pessoas que estão olhando para você falando, você é besta. Que você devia estar curtindo. Que ele está lá com outra. Que você devia estar fazendo isso, que você devia estar fazendo aquilo. Você devia estar dando troco. Você está entendendo? Que se não houvesse essas pessoas, você estaria muito mais tranquila? Você estaria muito mais calma? Em outras palavras, essas pessoas mais te atrapalham do que te ajudam. Percebe? É por isso que muitas das vezes, e na maioria das vezes, é melhor você viver essa restauração em silêncio. Entende? Só você e Deus, as pessoas que forem necessárias. Mas ele é muito amigo meu. O que adianta? O que adianta a pessoa ser muito amigo sua, mas ter a boca desse tamanho? Para te criticar. Para falar coisas desnecessárias. Porque a coisa mais difícil é você encontrar alguém que vai te falar coisas que são realmente valiosas. Não parece que eu estou brigando com você? Não parece que eu estou te dando uns tapas agora? Parece. Por quê? Porque eu falo verdades que fazem a diferença. Ao contrário das pessoas com quem você convive, que simplesmente falam aquilo que você quer ouvir, que não resolve de nada. O que adianta eu estar tentando restaurar o meu relacionamento? O que adianta eu estar aqui restaurando o meu casamento, com esse projeto de restaurar meu casamento? E o meu amigo, meu irmão, a pessoa com quem eu confio, está aqui falando, você é besta, você é isso, você é aquilo. Cara, vai te catar. A vida é minha, o relacionamento é meu, a família é minha e eu vou lutar até o fim. Entende? Não deixe as pessoas ditarem regras para você. Isso é válido tanto para as pessoas que estão colocando medo em você, falando que não vai dar certo, que você é besta de estar fazendo isso, quanto para a pessoa que você está esperando ela voltar para casa para você continuar a viver, para você voltar a viver. Entende? Essa é uma ótima possibilidade para você aprender a ter contentamento em si mesmo. Essa é uma ótima oportunidade para você se desenvolver como pessoa de uma forma como você nunca conseguiu fazer. Essa é uma ótima oportunidade. Se você está sozinho, se a pessoa ela não está junto com você, então essa é uma ótima oportunidade para você crescer. Entende? Essa é uma ótima oportunidade para você crescer. Então, o que eu quero que você entenda aqui é que existe uma grande diferença entre a insistência e a persistência. Por que existe uma diferença entre a insistência e a persistência? A insistência é você ficar fazendo toda hora a mesma coisa, percebendo que não está dando resultado nenhum. Mas falar, eu vou ser insistente, porque uma hora funciona. Não, a verdade é que uma hora você torra a paciência e se às vezes a pessoa está morando com você ainda, aí que ela cai fora mesmo. Então qual que é a diferença? A persistência, ela fala de você alcançar um objetivo, mesmo que seja necessário que você atue de formas diferentes. Entende? Persistir é buscar soluções inovadoras para alcançar aquilo que se quer de forma eficaz. Entende? Sabe o que é eficaz? Eficaz é mais barato, mais rápido e menos sofrido. É isso que é eficaz. Então, quando eu ajo com persistência, eu tenho a intenção de fazer o negócio funcionar. Por mais que seja necessário eu atuar de formas diferentes do que eu estou fazendo agora. É isso que vai fazer a diferença entre as pessoas que vão obter resultado, entre as pessoas que vão conseguir restaurar seu relacionamento e as pessoas que não vão. Por quê? Porque tem gente que acha que na base da insistência, que vai conseguir na base do grito, na base da violência, e não vai. A sua vida já chegou nessa situação por causa disso. Por causa que, por mais que o comportamento esteja inadequado, por mais que o comportamento de vocês trouxe vocês até aqui, essa situação ruim, até essa crise que vocês estão vivendo, vocês continuam vivendo esse mesmo comportamento. Entendeu? Então isso é insistência.
Vocês estão insistindo na maneira errada, na questão negativa do seu relacionamento. Então é necessário que você tenha persistência para que você consiga alcançar eficácia no processo que você está desenvolvendo. E como que eu consigo alcançar esses níveis, Júnior? É necessário que você entenda, primeiramente, qual é o seu problema. Né? Qual que é o problema? O problema é o outro, é claro. Sempre é. Né? Então a gente precisa perceber que a nossa vida, os problemas que a gente vive, eles partem da gente mesmo. Entende? Não existe essa questão de relacionamento que o problema é o outro. O problema sempre é a gente mesmo. Um dia que você tá mal, um dia que você fica bravo, o problema é você, cara. Todo mundo recebe problemas, todo mundo recebe situações chatas que a gente não queria viver, todo mundo passa por problemas. Mas o que diferencia é a maneira como você age diante desses problemas. É a maneira como você reage àquilo que a vida joga na sua mão. Sabe a história do limão e fazer a limonada? É exatamente isso. Tem gente que vai ficar chorando, tem gente que vai ficar praguejando e tem gente que vai se utilizar daquilo de alguma forma positiva. Então, conforme eu sempre falo para vocês, o momento de crise é um momento de transformação. O momento de crise é um momento de crescimento. Só que é necessário que eu esteja disposto a isso. Tá? Então, conforme eu falei aqui para vocês, o erro que mais a pessoa comete é culpar o outro. Por quê? Porque quando eu culpo o outro, eu tiro o meu corpo da reta. Eu tiro a responsabilidade de sobre mim. E daí, eu não preciso fazer nada. Eu falo, a culpa é ele que fez isso, é ela que fez aquilo, é ele que agiu assim, é ela que agiu assim, eu sou o santo da história. E não tenho o que fazer, eu necessito que ele se arrependa daquilo que ele está fazendo. Entende? Então todo relacionamento é assim. Só que a mudança de comportamento, ela parte de mim. A mudança, ela parte daquele que está incomodado. O incomodado que se transforme. Entende? Porque se a pessoa é assim como você tem falado, se ele está fazendo coisa errada e ele não está se sentindo incomodado com isso, como que eu vou esperar que ele venha viver uma mudança, que ele queira mudar alguma coisa, sendo que ele não está incomodado com isso? Você está entendendo por que o incomodado que se transforma? Se eu estou me sentindo incomodado com a situação, então eu é que tenho que buscar a mudança. E nós, como seres humanos, nós somos totalmente resistentes à mudança. Nós morremos de medo de mudar. E muitas das vezes nós preferimos sofrer, nós preferimos continuar na dor do que mudar. O Freud, ele fala que quando o medo de mudar for menor que a dor, aí a pessoa muda. É uma situação que não tem mais jeito, porque o ser humano, ele se agarra de uma tal forma ao seu padrão de comportamento, que a coisa mais difícil é ele conseguir mudar aquilo. Ele tem que querer muito. Você tem que pensar muito no seu desenvolvimento em si. Porque uma outra coisa que acontece muito é que às vezes a pessoa ela coloca uma máscara, ela está no processo ali de tentar restaurar o relacionamento, e ela coloca essa máscara para tentar mostrar para o outro que ele mudou, mas ele não mudou coisa nenhuma. Por quê? O que está de errado aqui? O que está de errado é que essa transformação, essa mudança, ela tem que ser para você mesmo. Não adianta você querer mudar, não, a partir de agora eu vou ser menos crítico, a partir de agora eu vou ser uma pessoa mais centrada, eu vou dar mais atenção, eu vou ser mais isso, vou ser mais aquilo. Tá, mas por quê? O problema é sempre na intenção. Porque eu posso estar fazendo isso e a pessoa ela pode até se reaproximar de mim. Mas e depois que ela se aproximar, o que eu vou fazer? Se isso for simplesmente para que eu consiga me reaproximar da pessoa, eu vou fazer isso até eu alcançar meu objetivo. Depois eu volto a ser quem eu era na essência. Entende por que você precisa mudar por você e não pelo outro? Porque se você muda pelo outro, quando você alcança aquilo que você quer, você volta a ser quem você era e adivinha, o problema volta junto. É por isso que eu falo que o problema ele sempre parte de nós mesmos. Por mais que você olhe e fale, mas é ele que faz isso.
Ah, mas é ela quem fez aquilo. Eu não tive culpa. A gente sempre tem. Tudo que acontece ou é porque a gente agiu ou reagiu de alguma forma. Então a gente estava lá, a gente estava presente, a gente foi um personagem dessa história. E o simples fato da gente estar ali já muda totalmente a energia do ambiente. Você está entendendo? Então, o que eu quero que vocês entendam aqui a respeito da luta é que a luta ela tem estratégia. Lutar não é brigar, porque briga não tem estratégia. Outra coisa é que não é sobre insistir, é sobre persistir. Porque quem insiste se frustra, se cansa e não alcança o objetivo. Muitas das vezes na insistência você consegue afastar a pessoa de você, mas na persistência você descobre os gatilhos que fazem as coisas acontecerem. Porque você fez de um jeito, não deu certo. Aí você faz de outro, não deu certo. Faz de outro, não deu certo. Até que de repente você faz de outro, deu certo. Aí você fala, cara, é aqui. Eu descobri o lugar. Então quando você descobre o gatilho, aí que você começa a entender essa questão da eficácia. O negócio ele começa a vir de uma forma muito mais fácil. As coisas elas começam a prosperar de uma forma muito mais natural. É praticamente uma fluidez. Eu não preciso me esforçar, eu não preciso gritar, eu não preciso gastar toda a minha energia porque eu achei o acesso, eu achei o lugar, entendeu? Então daí a necessidade de nós trabalharmos com persistência, tá bom? Buscar soluções inovadoras para alcançar. Então, gente, se atendo aqui ao nosso tema, até quando lutar pelo meu casamento? Se você entendeu o que a gente está falando aqui, a sua luta ela é objetiva e eficiente, entende? A partir do momento que eu entendi que não é sobre briga, é sobre luta, então automaticamente isso tem que ter um fim. A luta ela tem um começo e ela tem um fim, entende? Ela tem um objetivo e não tem como ser diferente. Na luta você vai alcançar um objetivo, vai ser eficiente, vai ser eficaz. Diferente da briga, que ao invés de você atrair a pessoa para você, e aqui é um negócio muito perigoso, porque tem muita gente que está tentando restaurar o relacionamento, só que pelo fato dele não ter uma estratégia, por ele não saber qual que é o step and step, por ele não saber qual é o próximo passo, ele faz as coisas erradas. E ao invés dele atrair o cônjuge de volta para ele, ele afasta. Entende? Então se você tinha uma possibilidade nas suas mãos, você despedaça tudo e acabou jogando fora. Então, por isso que eu falo, cara, quando você trabalha com estratégia, alguma coisa vai acontecer. Agora, quando você faz as coisas por conta própria, de uma forma totalmente natural, de uma forma instintiva, automaticamente você tem uma grande probabilidade de fazer o negócio dar mais errado do que já estava, entendeu? Você tem uma grande chance de fazer o negócio piorar em longa escala. Daí a necessidade de você ter uma estratégia a respeito do que é luta. Do que é luta para restaurar o casamento. Tá bom? Então a terceira coisa que a gente falou aqui, eu já estou fazendo o resumo porque a gente está acabando, tá? E a terceira coisa que a gente falou aqui é a respeito do entendimento. Porque se eu tenho uma luta, eu tenho que ter um objetivo. E o objetivo é a respeito de problemas. A luta é a respeito de uma crise que precisa ser resolvida. A luta não é a respeito de mim contra o meu cônjuge. A luta, na maioria das vezes, é a respeito de mim contra mim mesmo. O grande vilão da minha história é eu mesmo. Tá bom? Então aqui entra muito uma questão de autoconhecimento. À medida que você adquire autoconhecimento, você descobre quem você é. Você descobre que muitas das vezes realmente aquilo que a pessoa falava a respeito de você fazia sentido. Nossa, cara, não é que eu sou assim mesmo? E eu achava que eu não era. Ela sempre apontava o dedo na minha cara e falava, você é isso, você faz aquilo, você é isso, faz aquilo. E eu falava, não, imagina, eu não sou isso não. E depois, quando eu comecei a me conhecer, eu descobri que eu realmente faço isso. Lamentavelmente, gente, deixa eu contar uma coisa aqui a respeito de autoconhecimento para vocês. Lamentavelmente, nós como seres humanos, nós somos muito externos. Nosso olho é virado para fora. Então nós enxergamos só aquilo que está por fora. E nós anulamos aquilo que está acontecendo pelo lado de dentro.
Peça para alguém que te conhece muito, falar assim, fala uma coisa que eu faço que eu não sei que eu faço. Cara, vai ser incrível. Você descobrir que existe coisas que estão acontecendo de uma forma tão inconsciente que nem você sabe que você faz. Chama alguém para te imitar. Como que eu ajo? Como que eu faço? Como que é isso? Como que é aquilo na minha vida? Se de preferência você tiver uma criança na sua casa, fala assim, como que eu sou? Me imita. E essa criança ela vai te imitar como você é de uma forma que você não se conhece. É o que eu chamo, eu chamo não, né? É que a psicanálise chama de falso self. Eu acho que eu sou alguém que eu não sou. Eu acho que eu sou perfeito. Eu acho que eu sou uma pessoa mais certa do que as outras. Eu acho que todo mundo erra, mas eu não erro. Entende? Esse é o meu falso eu. Eu me olho no espelho, arrumo minha gravata e falo, nossa, eu sou um cara. Eu sou o cara perfeito. E, cara, passa longe disso. Então, daí a necessidade de nós termos um desenvolvimento pessoal, de termos um autoconhecimento, para que você consiga saber quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos. É aqui que eu preciso trabalhar. É aqui que eu deixo a desejar. É aqui que eu fico cobrando as pessoas, sendo que na verdade a falta é Entende? Eu fico cobrando a pessoa, mas na verdade é eu que tenho essa insegurança louca. É eu que tenho esse desespero, esse buraco dentro de mim, e eu fico falando que é a pessoa. Então nós temos essa mania de ficar projetando nos outros coisas que são nossas. E isso nunca vai funcionar. Sabe, você fica procurando no outro. Isso é normal do ser humano. Quando nós se relacionamos com uma pessoa, nós sempre estamos procurando a nós mesmos nessa pessoa. E quando essa pessoa não age como a gente agiria, processo. Eu não admito. Por que você não fez daquele jeito? Meu, a gente está indo para tal lugar, por que você virou aqui? Aí a pessoa fala, porque aqui chega lá também. Mas você está tão acostumado a ir reto, que a pessoa resolveu virar antes da rua que você vira. Aí você fala, mas por que você virou aqui? Porque você esquece que a outra pessoa é outra pessoa e você é você. Então não adianta eu ficar procurando a mim mesmo em outras pessoas. Quando a gente descobre isso, a gente aprende a respeitar e a admirar a pessoalidade do outro. A gente aprende a respeitar e a admirar a raridade que a individualidade da outra pessoa tem. Porque nós também somos atraídos pela novidade, por aquilo que é diferente de nós. A gente procura a gente, mas por outro lado a gente se encanta quando a gente vê alguém que é diferente da gente. É por isso que essa energia do masculino e do feminino, eles se buscam de uma tal forma, como a gente vê. Então, gente, erros mais comuns, já falei, é você ficar falando que a culpa é do outro. Sendo que relacionamento, é 100% para cada um, tá bom? Relacionamento não é 50-50, é 100 por um e 100 para o outro também. 100% para cada um de responsabilidade. E tenha responsabilidade sobre a sua individualidade, tá? Não fique esperando que a pessoa ela venha te resolver. Não espere a pessoa para te fazer feliz. Não espere a pessoa para que você consiga prosperar. E quando ele voltar para mim, quando ela voltar para mim, não viva essa fantasia. Seja pleno em si mesmo. Aprenda isso. Aprenda a ser pleno em você mesmo, tá? A questão aqui agora é a seguinte. Vale a pena? Cara, as duas coisas valem a pena. Quando você aprende a viver a sua individualidade, você cresce de uma forma exponencial. Você vai começar a viver a dobra da dobra. Coisas que você tinha dificuldade para viver, você vive de uma forma totalmente natural. Quando eu aprendo e reconheço quem eu sou, eu aprendo a nutrir a minha individualidade. Eu sei o que eu preciso e eu sei o que eu preciso repelir de mim. Essa é a fase da crise que a maioria das pessoas não vive. A segunda parte, quando eu aprendo a viver isso daqui, quando eu aprendo a estar comigo mesmo, quando eu aprendo a me amar, quando eu aprendo a ir no restaurante, eu e eu mesmo, porque o meu cônjuge não está comigo, e eu aprendo a desfrutar da minha companhia, agora eu estou pronto para a segunda parte. Agora, quando eu me relacionar com essa pessoa, a gente não vai ser duas metades da laranja, nós vamos ser dois inteiros. Nós vamos viver uma vida exponencial de uma forma assim, estrondosa. Por quê?
Porque nós vamos alcançar coisas juntos que jamais eu conseguiria alcançar sozinho, não no mesmo tempo. Então, vale muito a pena. Primeiro, resolva a sua individualidade. Depois, resolva o seu relacionamento. Ok? É básico assim. Não tem segredo. O segredo é você ter estratégia. É você agir por entendimento, por racionalidade. É ser intencional em tudo aquilo que você está se propondo a fazer. Quero restaurar meu casamento? Quero. Então seja intencional, não seja instintivo. Não haja por inundação emocional, não haja por raiva, não haja por orgulho, não haja por egoísmo, haja pelo relacionamento. Não tome um passo que você sabe que vai piorar a situação. Porque quanto mais a situação piora, mais longe você fica de alcançar, de viver uma vida plena. Tá? Quando você se relaciona com a pessoa e o relacionamento de vocês é pleno, vocês estão prontos para viver tudo aquilo que Deus ele pretende para o ser humano. Enquanto o homem ele é sozinho no Jardim do Éden, ele expressa simplesmente uma parte do que é a imagem e semelhança de Deus. Porque se você parar para pensar, o Bará, o Deus Criador, ele só aparece quando a mulher aparece na cena. O homem, ele tem ali a sua imagem e semelhança de Deus, mas quando a mulher surge, aí existe uma completude. Porque só a mulher tem a capacidade de gerar vida. Essa é a maior transcendência que o homem pode executar. Essa é a maior transcendência. Essa é a maior característica que o ser humano tem, que é a imagem e semelhança de Deus. A possibilidade de gerar uma vida. E isso só é possível se vocês estiverem unidos no mesmo propósito. Ok? Então, gente, Deus abençoe vocês poderosamente e até a próxima.